comparar. Cantai a Jesus o Rei. Teu reino virá sobre a terra. Cantai a Jesus o Rei. Em nada podemos o comparar. Cantai a Jesus o Rei. Teu reino virá sobre a terra. Cantai a Jesus o Rei. Em nada podemos o comparar. Cantai a Jesus o Rei. Teu reino virá sobre a terra. Cantai a Jesus o Rei. Em nada podemos o comparar. Cantai a Jesus o Rei. Hoje nós temos uma pessoa muito importante que vai trazer uma palavra para nós. A irmã Natália é filha desta igreja e mora na Suíça. Ela me mostrou as fotografias que ela tem na casa dela, cada pera desse tamanho, moranguinho, cada fruta, e tem muitas flores. Achei a casa dela muito linda. E hoje ela está aqui para trazer uma palavra. Ela tem ganhado gente lá na Suíça. Tanto ela dá aula de português como de inglês. E tem ganhado muitas almas. Então nós queremos ouvir do fundo do coração dela aquilo que Deus quer manifestar a nós. Com a palavra, Natália. Boa noite para todos vocês. Para mim é um prazer, uma alegria muito grande, cada vez que eu vejo a Limeira e rever muitos irmãos da minha época aqui na igreja. Eu chamo esses irmãos de os guardiões do templo. Aqui, firme, forte, servindo a Deus. Para muitos que não me conhecem, eu sou daqui de Limeira. Nasci aqui, cresci aqui. Espiritualmente, cresci aqui, aprendi aqui tudo. E lá na Suíça, o modo de evangelização, eu tive que reaprender tudo de novo, de acordo com a cultura suíça, como que a gente pode trazer as pessoas para Jesus. E Deus tem, através do trabalho lá, Deus tem nos ajudado muito. A minha igreja é uma igreja grande, aproximadamente 600 membros. Temos dois cultos de domingo, um culto às 9 horas e um culto às 11 horas. E depois, durante a semana, há outros cultos, mas são reuniões de oração, encontros, células, etc. Mas culto na igreja apenas aos domingos. Eu trabalho no Grupo Latino. O Grupo Latino faz parte do Departamento de Missões da igreja. E eu sou responsável pelos brasileiros, pessoal de língua portuguesa. Somos um grupo grande de mulheres brasileiras casadas com suíços. E a nossa igreja, ela tem interpretação para o português, para o espanhol, para o francês, para o inglês. E de maneira que, quando as pessoas vêm à igreja, a família, os maridos podem ouvir o culto no idioma local, que é o alemão. As mulheres podem ouvir em português, por causa da tradução. E as crianças, que já são uma nova geração,
fazem parte da escola dominical e o idioma usado é o alemão. Mas, e assim Deus tem... Então, nós não somos uma igreja latina que funciona dentro, como se estivéssemos num templo alugado. Nós somos parte integrante da igreja. E isso é muito importante para todos nós, por causa da integração, que facilita muito. E assim Deus tem me abençoado muito. Trabalho junto com os meus pastores. São 4 pastores, um pastor geral, um pastor-chefe, um pastor de missões, um pastor de juventude e um pastor de crianças. Então, ali nós trabalhamos juntos, ministramos juntos, temos reuniões de decisões, e Deus nos tem abençoado, e a nossa igreja também está crescendo muito, principalmente com os jovens. Hoje eu quero trazer um texto para vocês, do livro de Lucas. Eu vou falar mais sobre uma das facetas do Evangelho quadrangular. No livro de João, capítulo 5, versículo de 1 a 9. O tema daquilo que eu vou conversar com vocês, eu não sou uma grande pregadora, mas eu tenho um amor, uma paixão muito grande pela palavra de Deus. Eu amo essa palavra de Deus. E eu gosto de conversar sobre aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Hoje de manhã, na escola dominical, nós conversamos muito, dei testemunhos, mas agora à noite eu quero falar mais daquilo que Deus colocou no meu coração, nesses tempos atrás, daquilo que Deus tem feito. E o tema é sobre cura. Como ter saúde. Porque a palavra de Deus fala o seguinte, o apóstolo diz, todo o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa alma, sejam conservados plenamente irrepreensíveis até o dia de Jesus Cristo. Deus quer lidar conosco como pessoas curadas, saradas. E para isso Deus colocou várias provisões no Evangelho. Jesus veio e curando. O ministério de Jesus centralizou muito em cura, em trazer as pessoas de volta para o reino de Deus. Curadas, libertadas, perdoadas, saradas. E Jesus ainda nos dias de hoje, Ele quer fazer a mesma coisa. Então, se você quer ter saúde, nós temos que cuidar muito do nosso relacionamento com Deus, procurando ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Muitas vezes nós participamos de uma igreja, mas nós não temos um relacionamento pessoal, íntimo com Jesus Cristo. Nós precisamos cultivar esse relacionamento, da mesma maneira que nós cultivamos uma planta, cultivamos uma flor, cultivamos uma verdura, nós temos que cuidar do nosso relacionamento com Deus, dessa vivência que nós temos com Ele, é que sai toda a prosperidade da nossa vida. Deus quer que nós sejamos prósperos no espírito, na alma e no corpo. E no livro de João, capítulo 5, versículo 9, nós vamos ler. Diz o seguinte, o texto fala da cura de um paralítico. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas, e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. E esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia
e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ser curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Interessante que, se nós começarmos a visualizar aquele tanque de água que não ficava muito longe do templo, e o texto todo diz que ali havia uma multidão de doentes. Mas o escritor do livro, Lucas, que escreve o livro, ele diz o seguinte: havia ali, estavam deitados muitos doentes. E ele menciona 3 categorias de doentes naquele lugar: cegos, aleijados e paralíticos. 3 tipos. E a gente se pergunta, por que havia uma multidão de doentes. E muitos doentes estavam ali deitados. E Jesus, era uma época de festa. E Jesus foi àquele lugar. Eu acredito que Jesus parou perto do tanque e ficou observando aqueles doentes, quando a água se agitava. E viu também aquele homem ali deitado. Eu quero falar com vocês sobre essas 3 categorias de doente: o cego, o aleijado e o paralítico. O cego, os olhos não enxergam a verdade. Quando nós estamos cegos, a pessoa não enxerga a verdade. Hoje nós vamos trazer esse texto para dentro da nossa realidade. A palavra de Deus é um livro atual. E quando nós lemos ela e trazemos o texto para dentro da nossa realidade, nós vimos ali que havia cegos. Por que Lucas descreve 3 categorias? O cego, o aleijado e o paralítico. O cego, os olhos não enxergam a verdade. E quando a pessoa fica cega, ela fica tateando no escuro e não vê. Ali os cegos que estavam ali, eles não conseguiam ver que Jesus estava naquele lugar. Porque a escuridão não lhes permitia que visse que Jesus estava ali. No nosso tempo de hoje, nós vemos que as pessoas são cegas, não cegas fisicamente, mas são cegas porque elas não querem viver elas querem viver a verdade de acordo com a sua própria verdade. As pessoas começam a interpretar o evangelho conforme a sua realidade de vida. E isso é uma cegueira, ela não consegue ver o que a palavra de Deus quer que ele viva. Então a pessoa acaba por rejeitar Jesus, e uma vez rejeitando Jesus, ela começa a rejeitar a palavra de Deus. As pessoas rejeitam a palavra de Deus de alguma maneira, e continua vivendo na cegueira, e tateando nesse mundo. O nosso mundo é um mundo que engana as pessoas. Uma das coisas que eu aprendi lá na Suíça é que a importância de Jesus é tão grande, porque é um país tão rico, tão milionário na Suíça, que você encontra com as pessoas milionárias na rua, pedalando, de bicicleta. Quando você olha assim, você às vezes reconhece pelo jornal, porque está de bicicleta ou andando. Como eu estava de férias na Páscoa, lá no sul da Suíça, quase perto da Itália, e fui estacionar o carro, e de repente tinha uma senhora atrás de mim, e quando eu olhei assim, eu falei: eu conheço essa mulher. Aí eu disse assim para ela:
Bom dia, presidente. Era a presidente da Suíça. Uma senhora, porque a Suíça muda de presidente, é um parlamento e cada ano tem um presidente. É a mulher mais importante da Suíça, a presidente do país. Ela estava atrás de mim, aí ela disse assim para mim, eu preciso ficar aqui 4 horas mais ou menos, mas aqui o estacionamento é só para 2 horas. Saiu, entrou no carro, foi embora. Sem guarda-costa, sem ninguém. Quando você vive num país assim, que os milionários se cruzam, você anda, vê tantos milionários, eu disse assim, eles têm tudo, mas eles não têm Jesus. Eu tenho alunos, por exemplo, que eu estou trazendo para Jesus, e quando eu convidei, vamos para a igreja um dia, depois de discipulá-lo, ele disse, eu vou. A hora que chega encosta o carro, fica aquele barulho na porta da igreja, era uma Ferrari vermelha, toda testarosa, conversível. Eu disse assim, E ele disse para mim, eu estou tão interessado em saber mais coisas. Então nós temos que ir, porque as pessoas vivem cegas, na escuridão, vivendo de acordo com a sua própria verdade. E às vezes isso acontece até dentro da igreja. As pessoas vivem o evangelho de acordo com a sua própria realidade. E acabam se enganando, vivem na cegueira, na escuridão. O outro tipo de pessoa que havia ali, que Lucas menciona, é que havia aleijados. Havia ali aleijado. Existe diferença entre aleijado e paralítico, não é a mesma coisa. O aleijado, ele vive numa espécie de... Não é paralisia, ele vive estagnado. Ele para, espiritualmente ele para. A pessoa não avança na fé, a pessoa não avança no crescimento. O aleijado, ele pode ser assim, um aleijado mental. Então, ele fica assim, um débil espiritual na fé. Ele não cresce na fé. A pessoa erra, continua errando, cometendo os mesmos erros, e fica um aliado, ele é cego e aleijado. Vamos dizer, ele é um retardado no meio espiritual. E a pessoa não aprende com os próprios erros, e a pessoa vive num círculo vicioso de erro. Ela vive num círculo vicioso, não cresce espiritualmente, se enrola todo espiritualmente, se engana espiritualmente. Ela tem a palavra de Deus na mão, ouve a palavra de Deus, não entra, porque nós temos um Deus tão grande, tão maravilhoso, um Deus que respeita a liberdade que Ele nos deu. E às vezes a gente tem que falar assim, Senhor, não me respeite, quebra a barreira e entra na minha vida. Só quando nós falamos isso de coração, Senhor, eu estou aqui, me arrebenta, Senhor, aí Ele vai entrar. Por isso que a parábola do filho pródigo é uma parábola importante. Porque quando aquele rapaz, ele vê que ele está numa situação de extrema miséria, ele diz para ele mesmo, vou me levantar daqui e vou lá com meu pai. Essa é a decisão mais importante que ele tomou. Até a pessoa chegar a esse nível de dizer, eu vou levantar daqui e vou lá, não é fácil. Precisa muito das nossas orações. Porque essa barreira é uma barreira muito difícil. É a barreira da estagnação. Porque a pessoa tem que se levantar. E Deus, Ele está lá esperando a decisão nossa. Ele nos deu o livre-arbítrio. E Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Jesus, Ele não é atrevido. O nosso Deus não é atrevido. Ele só entra na minha vida quando eu dou licença.
E o Espírito Santo, ele só transforma a nossa vida quando nós falamos, Espírito Santo, entra e faz o trabalho necessário de limpeza. E é um trabalho duro que o Espírito Santo faz. Porque Deus vai usar todo tipo de ferramenta. Até ele chegar a passar apenas um paninho para tirar poeira, tem muito trabalho nessa escultura. Então a pessoa fica numa estagnação total. Outro tipo de doente que estava ali era um paralítico. Ali estava um paralítico. E a pessoa paralítica fica igual o homem que estava ali. Há 38 anos aquele homem estava naquele lugar. 38 anos ele estava naquele lugar. E Jesus sabia, ele viu aquele homem e soube, há 38 anos estava ali. E Jesus observava todas aquelas coisas, aqueles doentes que estavam ali. E observou, em especial, aquele homem que estava ali. Muitas vezes, devido a uma situação incomum, a pessoa ficou chocada. Hoje eu digo assim que, e disse na escola dominical hoje, se existe um lugar que a gente se decepciona, é a igreja. O lugar danado para deixar a gente decepcionado, frustrado, é a igreja. É a igreja. Por quê? Porque o inimigo, ele não quer que o povo de Deus se sinta bem. Então ele vai usar todas as coisas para deixar o povo decepcionado. Mas nós não estamos aí na igreja para estar numa situação de bem-estar, todas as coisas boas acontecendo comigo. Nós estamos aqui para modificar o ambiente através do meu relacionamento com Jesus, através do meu foco com Jesus, através das minhas orações, através da minha dedicação, do meu trabalho, é que as coisas funcionam. Não existe uma situação de conforto. Eu saí daqui da igreja de Limeira, eu fui para a igreja onde eu estou, e de vez em quando, junto com o meu grupo, eu também às vezes fico brava com o povo. Às vezes, meu Deus, esqueci da diplomacia. Por quê? Porque o povo é difícil. Então é um lugar que se alguém, quando nós lidamos com a igreja, com o povo, nós temos que se preocupar o quê? Não em agradar a pessoa dentro da verdade que ela criou para si mesma, de como devem ser as coisas. Mas nós temos que nos preocupar em ministrar a palavra. Ministra a palavra. Ministra a palavra. Ministra a palavra. Ministra a palavra. E o Espírito Santo é que vai fazer a obra. Você ministra a palavra, você não se preocupa com as pessoas. Eu aprendi uma coisa interessante. Uma vez aqui na igreja de Limeira, o pastor Osaide estava chorando porque tinha algumas pessoas saindo da igreja. O pastor Círio disse para ela: Osaide, para de chorar por esse povo que sai da igreja. Na conferência da minha igreja, lá em maio, um dos pastores, um pastor inglês, ele disse assim: você não tem que chorar por ele. Você tem que ministrar a palavra e buscar outras pessoas. Porque quando a pessoa quer viver de acordo com a sua própria verdade, e vive na estagnação, ou é um paralítico espiritual, ele quer trazer você para dentro da sua verdade. E a verdade é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que ministrar a verdade, e a verdade é Jesus. E a palavra de Deus é a verdade. Então nós vamos ficar firmados, é na verdade que é Jesus. Quem não quer a verdade de Jesus, não vai ficar dentro dessa verdade que nós ministramos. E o Evangelho, ele não é uma coisa que eu tenho que socar goela abaixo das pessoas. Eu tenho que ministrar a palavra e a pessoa recebe de bom grado. A palavra diz no livro de Atos que as pessoas de bom grado recebiam Jesus. E quando as pessoas recebem de bom grado a Jesus, existe crescimento, ela vai buscar outro. Então nós, como líderes, nós temos que fazer o quê? Ministrar bem a palavra. Como diz o apóstolo,
manejar bem a palavra. Timóteo ensina, ministra seu exemplo no espírito, na fé, na pureza. Aí as pessoas vão deixar de ser paralítico e a pessoa vai deixar de procurar uma zona de conforto. E a pessoa, quando ela é chocada, decepcionada, e mesmo que fique, ela não esquece, ela não se perdoa, não perdoa e fica presa àquela ferida. Parece aquela ferida que você coça, tira aquela casquinha, depois vai, tira a casquinha. A pessoa se prende, se amarra naquela ferida. A pessoa fica com medo de ser ferido e ela fica paralisada, não sai do lugar. Ela se atrofia espiritualmente. Muitos de nós vivemos numa situação espiritual totalmente indesejável. Mas a pessoa fica em paz com aquela situação. Estou bem assim. Paralisou espiritualmente e fica ali, preso a alguma coisa. Às vezes, a igreja passa a ser um movimento social, um lugar onde eu possa sair, encontrar gente, ter amigos. E as pessoas ficam ali em paz com aquela paralisia. Aquele homem estava 38 anos na beira daquele tanque. E às vezes as pessoas ficam anos e anos e anos vivendo com aquele problema. Ela fica amiga daquele problema, com aquela situação, e acaba vivendo em paz. E ela diz para si mesmo: é isso aí, a vida é assim mesmo. Já me acostumei com isso. Mas nós temos que lembrar que Deus quer que nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo sejam conservados irrepreensíveis, sarados. Deus quer lidar com gente sarada, com gente curada. Deus quer lidar com pessoas que é muito difícil você lidar com uma pessoa que é doente. Mentalmente doente, descontrolado. Você fala, a pessoa é uma vez assim, uma vez assim, uma vez assim. E não tem controle, não tem estabilidade. Um dia está para cima, outro dia está para baixo, outro dia está para a esquerda, outro dia está para a direita. Você não consegue conversar. Deus não quer lidar com pessoas assim. O reino de Deus está dentro de nós. Se Jesus Cristo é o meu Senhor, eu aceitei, eu sou filho de Deus, Ele habita em mim. Deus habita num corpo sarado, curado. Eu moro num país onde espírito de depressão é coisa terrível. Dentro da igreja, espírito de depressão é coisa terrível. Aquilo ataca as pessoas e joga na cama, e joga nas clínicas, dentro de clínicas. Aqui no Brasil, o governo constrói cadeia. Na Suíça, constrói clínica. Existe terapia para tudo. Síndrome de tudo. Se alguém quer ganhar dinheiro, é só dar conselho e tal, porque é muita gente deprimida. Mas por que é deprimida? E às vezes eu perguntei para um senhor outro dia, o que acontece da igreja? O que acontece com ela? Ela lê a palavra de Deus? Ela crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário? Crê, mas as pessoas ficam em paz com os problemas. É normal. Eu vou para a clínica, volto, tomo remédio, volto, e continua do mesmo jeito. Canta, bate palma, levanta a mão, mas está ali, à beira do tanque, 38 anos, paralisado. Se você quer ser curado, nós temos que assumir responsabilidade com a nossa vida. Eu tenho que ser responsável com a minha vida. Nada materialmente falando, nada substitui a nossa responsabilidade pela nossa vida. Na Suíça, onde é um país rico, o número de suicídio é
tão alto, que você não... É muito comum. Você está no trem, de repente, o trem está parado devido a um acidente pessoal. Já sabe, alguém se jogou na linha. Outro dia mesmo, um mês atrás, eu estava na estação esperando, os trens mudaram de plataforma, tudo, e os trens mudaram tudo, tinha um trem parado, um trem rápido parado, de passageiro. O que foi? Estavam lá tirando os pedaços da pessoa da linha do trem, a 100 metros da estação. O índice de suicídio é altíssimo. Quando a pessoa vê que não tem nada, clac. Eutanásia na Suíça é legal. Morte assistida também é legal. É muito comum na Suíça. As pessoas marcam o dia de morrer. Não quero mais viver mais, não quero mais. E marcam o dia de morrer. É um direito que elas têm de escolher o dia que vai morrer. É um direito de escolher que tipo de suicídio ela quer fazer. Num país dessa maneira, só tem uma coisa: Jesus. Só Jesus. Mais ninguém. Não existe nada. O Brasil, hoje, caminha para a mesma situação. As pessoas, às vezes, nós estamos num país relativamente muito melhor do que Índia, do que Bangladesh, do que o Sudão, do que muitos outros países. As pessoas mudaram o foco de Jesus para as coisas materiais, mesmo dentro da igreja. É mais importante a criatura do que o Criador. As pessoas estão amando mais a criatura do que o Criador. E quando as pessoas chegam a esse ponto, o próprio Deus deixa, é uma escolha sua. Então as pessoas se perdem, fica paralisado na fé, paralisa na fé. Não avança, fica estagnado, fica cego. E a vida da pessoa fica no emaranhado, conturbada em todos os sentidos, em todos os estados. A pessoa não se sente bem dentro de si mesmo. É tempo de parar e ter um encontro com Jesus e assumir responsabilidade pela sua vida. Muitas vezes, e como pastores e obreiros, vocês têm experiência de muita gente chegar: pastor, ora para mim. As pessoas confiam que se você botar a mão na cabeça dela e orar, todas as coisas são resolvidas. Se não se resolve, a oração do pastor é fraca. O pastor não é forte, a oração do obreiro não é forte. Não tem mais isso, não tem mais aquilo. Parece aquele caipira que foi à festa. Estava tudo muito bom, só não tinha arroz doce. Falta alguma coisa, a igreja falta. Falta isso, falta aquilo, não tem aquilo, não tem aquilo. Era assim, era assado. O foco é Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Quando o nosso foco está em Jesus, não falta nada. Não falta nada. Absolutamente nada. Quando eu cheguei na Suíça, eu só falava eu não entendia de nada daquele idioma. Porque na Suíça você aprende alto-alemão, mas quando você sai na rua, é dialeto do alemão. Não é a mesma coisa, é outra coisa. E quando você vai numa igreja pequena, de cidade muito pequena, como é a nossa, a visão da igreja é local. Então só se fala o dialeto. Eu ia à igreja, eu só entendia amém. Amém. Eu via o texto, lia em casa. Suíço não é crente assim como nós, aquele fervor que eu estava acostumada. É assim, é crente, é crente. Aí eu fiquei assim: meu Deus do céu, que horror, como que eu vou fazer aqui? Eu tive que crescer por 2, 3, 4 anos. A minha conversa era com Deus direta, Ele falando comigo. Faltava tudo, não tinha nada, nada do que eu falei: mas se eu estou aqui, Deus vai me ajudar e eu tenho que fazer a diferença. Então, se você está aqui, falta alguma coisa,
assuma a responsabilidade com a sua própria vida. Assuma a responsabilidade com a sua própria vida. A tua vida espiritual, a tua vida psicológica, espírito. Quando nós temos relacionamento direto com Deus, o Espírito de Deus entra em contato com o meu espírito. E o Espírito de Deus dentro de mim atua na minha área psicológica, na minha área emocional. E o Espírito de Deus atua no meu corpo físico. Aí existe integridade espiritual, existe integridade psicológica, existe equilíbrio emocional, existe cura física. E você passa a entender. Nós temos que entender que esse corpo um dia vai morrer. Eu não posso entender que eu vou viver para sempre. Um dia eu vou me encontrar com o meu Senhor. E eu quero encontrar com o meu Senhor. Aqui não é o nosso lugar. Nós somos o território celestial, o povo celestial, vivendo num território que não é nosso. Aqui não é nosso. O príncipe desse lugar aqui, o rei desse mundo, é o diabo. O que a gente está fazendo aqui? Você quer ficar aqui para sempre? Eu não quero. Vamos encontrar Jesus um dia, nós vamos encontrar o Senhor um dia. É lá que está o nosso lugar. É para lá que a gente quer ir um dia. Então, às vezes, nós não assumimos responsabilidade com a nossa vida e se agarramos de tal maneira a essa vida, porque eu quero. Larga. Deixa Deus cuidar de você. Ninguém vai para o céu adiantado e também não vai atrasado. Vai na hora certa que Deus chamar. Mas o importante é ter o foco em Jesus. O importante é não se desviar da visão celestial. E quando a gente assume responsabilidade pela nossa vida, nós vamos fazer como Jesus fez. Aqui nós lemos no texto que Jesus, sabendo que fazia todo esse tempo que aquele homem estava doente, perguntou: você quer ficar curado? Mas... estou aqui paralítico, 38 anos. Pergunta para mim se eu quero ficar curado? Qual seria a minha resposta? Claro, Senhor. Mas sabe o que o homem respondeu? Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, um outro doente entra antes de mim. Isso é a resposta que se dá. Você está doente, quer ficar curado? Claro que eu quero. Você quer ficar curado? Muita gente é assim. Pare de dar desculpa pela sua paralisia espiritual. Pare de dar desculpa. Procurar desculpa. Achar alguém para culpar. Eu estou assim por causa desse. Estou assim por causa daquele, outro. A minha vida está assim porque a igreja é assim, outro é assim, outro é assado, outro é verde, outro é amarelo, outro é isso, aquilo. Pare de dar desculpa. Assuma a responsabilidade com a sua vida espiritual. É isso que Deus quer. Que nós assumamos responsabilidade. Jesus, cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. E Jesus disse assim para ele. Jesus é uma pessoa gentil pra caramba. Aqui na Limeira, aqui no Brasil, vocês não têm tanto contato com o pessoal muçulmano. Mas na Suíça a gente tem muito contato com o pessoal muçulmano. A gente cruza, é vizinho, é na escola, é todo lugar. E a gente vê, eu sempre dou, meu Deus, graças a Deus que Jesus entrou na minha vida. Graças a Deus que Jesus veio dar um lugar para nós. Não é um Deus da religião muçulmana que oprime as pessoas, que exige e oprime as pessoas. O nosso Deus é diferente. Jesus poderia estar dando uma resposta assim: Chorba, eu perguntei se você quer ser curado. Eu não perguntei por que você não é curado. Jesus podia ter falado para ele: ô seu tonto, seu bobo, não é isso que eu perguntei. Eu perguntei se você quer ser curado. Quer ou não quer? Jesus não disse para ele. Jesus nem tomou conhecimento do que ele disse. Simplesmente, levante-se, pegue sua cama e ande.
Jesus falou assim, em outras palavras, toma vergonha nessa cara, rapaz. Sai dessa coisa daí, vai andar. Jesus disse assim, levante-se, pegue a sua cama e ande. E o homem, no mesmo instante, um homem ficou curado, pegou a cama e andou. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Mas esse pegar a cama aqui e andar assuma a sua responsabilidade pela sua vida. E você pare de dar desculpas. Pare de se desculpar, procurar uma razão aqui, uma razão ali. Você vai ficar se desculpando para o resto da vida? A nossa tarefa em relação a esse texto, nós temos responsabilidade. Quando nós lemos o texto da palavra de Deus, nós temos que perguntar, o que Deus quer falar comigo nesse sentido? O que Deus quer? O que nós aprendemos aqui nesta noite? O que Deus quer de mim? Primeiro, pare de procurar desculpas pela sua situação. Eu estou assim porque... Pare de procurar desculpa. Segundo, pare de culpar os outros pela sua situação. Pare de colocar... Quando a gente não tem onde desculpa, a gente pode colocar desculpa no governo brasileiro. É porque esse país é assim. É porque o governo é assim. É porque o prefeito é assim. E depois a gente vai descendo. É porque o meu marido é assim. É porque a minha mulher é assim. Depois vai um pouquinho mais. É porque minha igreja é assim. É porque meu obreiro é assim. É porque é assim. Pare com isso. Nós temos que assumir responsabilidade pela nossa vida espiritual. É tempo de nós entrarmos em intimidade com Deus e saber o que eu sou. Nós não podemos ter... Por isso que a palavra de Deus diz assim, bem-aventurado aqueles que amam a sua vinda. Porque quando nós amamos a vinda de Jesus, nós temos o nosso foco em Jesus, porque nós vamos encontrar com Ele, nós vamos dar conta da nossa vida dele, e nós vamos prestar conta, não é casal, eu vou com meu marido prestar conta. Também não é familiar, eu vou com a minha família prestar conta. Também não é coletivo, eu vou com a igreja prestar conta. É eu sozinho. Eu e Deus, Deus com eu. É individual. Então nós temos que ter esse foco dentro de nós. Como eu estou hoje? Se Jesus chegar agora, como é que eu estou? A Bíblia fala assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Não é porque eu prego que eu sou melhor e vou encontrar com Jesus. É como eu estou. Hoje de manhã, quando eu visitei o pastor Ciro, eu olhei. Eu fiquei triste de um lado, mas ao mesmo tempo fiquei muito alegre. Falei, olha, que legado de vida. Que vida. Que vida. O que você vai deixar? As pessoas vão se lembrar de você como? Hoje estamos aqui, saímos aqui, não sabemos o que pode acontecer. Mas temos que estar preparados para encontrar com o nosso Deus. Tranquilos, a hora que fechou os olhos, temos o nosso Deus lá. Temos o nosso Deus lá. Podemos dizer como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não tem ninguém que ficar se esguelando em cima da pessoa, nada. Está aqui o exemplo de vida. É como se falasse assim, está aqui o bastão para você, olha. Agora é você que vai lutar, que vai batalhar, que vai construir, que vai fazer. Agora é você, agora é a tua vez. Então nós temos que assumir responsabilidade com a nossa vida. Nós temos que parar de procurar circunstâncias ou uma situação perfeita. Não existe. A minha igreja na Suíça era perfeita. Até que eu não aprendi a falar bem o alemão. O dia que eu aprendi a falar alemão e entender tudo, Quando eu não falava alemão, não entendia nada, que igreja perfeita. Adoro. O dia que eu comecei a entrar na cultura, falar alemão, entender a língua, escutar aqui e falar ali,
é tudo igual. Só muda a geografia. É tudo igual. Então nós não podemos procurar circunstâncias de perfeição. Também, a circunstância, a perfeição, só Jesus pode dar. Ninguém. Só Jesus. Só nós. Por isso que quando nós estamos relacionados com Deus, Ele é o padrão de perfeição. Nós olhamos para eles e buscamos esse padrão. Como nós cantamos agora há pouco. Convém que Ele cresça em mim. Quando eu cresço com Jesus, quando eu cresço com Ele, eu não consigo ver as coisas aqui. É como você toma um avião. Quando você toma um avião, quando ele está subindo, você olha a terra, você olha tudo. Aí, se está chovendo, de repente, quando você chega lá no alto, fica tudo azul. Acabou. Quando você sobe com Jesus, você enxerga diferente. É igual aquele moço, que o profeta orou para ele, o ajudante, abre o olho desse moço para ele enxergar. Ele viu diferente. Quando Deus abre os nossos olhos, a gente vê de maneira diferente. Nós temos que seguir a ordem de Jesus. Levante-se. Quer dizer, levante, acorde, seja ativo. E depois, se há alguma doença, está doendo aqui, está doendo ali, com dor de cabeça, se alguém está, Tiago 5,14, se alguém está doente, o que é para fazer? Ô irmão, chama os pastores, chama os presbíteros, ore por ele. Se tiver cometido pecado, confessa o pecado. É interessante que muitas vezes as curas de Jesus, quando a gente lê, a gente observa, Jesus sempre perdoa o pecado e cura o doente. Muitas vezes nós vamos orar para uma pessoa que está em pecado, a pessoa não recebe. Irmão, às vezes antes de orar, ô irmão, como está a sua vida espiritual? Como que você vai? Ô irmão, ora, lê a palavra de Deus, busca a palavra de Deus. O irmão frequenta culto de oração, tem que fazer uma entrevista. O irmão vai à igreja? O irmão contribui? O irmão é dizimista? Não que a gente quer o dinheiro dele, mas é a palavra de Deus que fala. Que ele repreende o devorador. Por que o irmão está tão enrolado financeiramente? O que está acontecendo? Aí quando a pessoa fala, é que eu estou meio apertado, faz 3 meses que eu não dou dízimo, é que não sei o quê. Aí você vai ver, desculpa. Então vamos passar isso a limpo, irmão. Vamos fazer uma lista aqui. Não sou dizimista, estou atrasado, não faz isso. Perdoa, Senhor. Gritei com a minha mulher, perdoa, Senhor. Chutei o cachorro, perdoa, Senhor. Gritei com o vizinho, perdoa, Senhor. Vai fazendo. Aí você ora. Confissão de pecado, oração. E a oração feita por um justo, o que acontece? O Senhor levanta o doente. Não tem que ficar paralítico, tem que ser ativo espiritualmente. E depois, tome sua cama. Pegue a carga. Olha, o que Jesus diz? Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou dar o alívio. A pessoa vem para Jesus cansado, sobrecarregado. Pega a carga. Qual é o problema? Vai, bota lá na cruz. Fala com o nosso Deus. Fala com Ele. Fala com Ele. Depois, ande. Pega a sua carga, ande. Não fica parado. Ande. Não seja preguiçoso. Siga o plano que Deus tem para a sua vida. Quando nós aceitamos Jesus, Ele entra na nossa vida, Deus dá um plano de vida para mim. Dá um plano. Quando você vai trabalhar, quem trabalha aqui em máquina ou qualquer negócio, comércio, sempre tem um plano. Quando você chega amanhã, quando você vai abrir o escritório ou vai para a máquina, tem um plano. Você olha o plano, lubrificar a máquina, ligar o motor, tem um plano para você seguir. Quando nós aceitamos Jesus, Jesus dá um plano de vida para nós. Qual é seu plano de vida? Reclamar. Siga o plano de vida.
Assuma a responsabilidade. Fuja do pecado. A palavra de Deus diz, fuja do pecado. Fuja da aparência do mal. Fuja. Mandou fugir. Assumir responsabilidade. E por último, também a palavra de Deus diz, arrependa-se. 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 E converta-se. Mude de vida. Mude. Mude. Coloca a tua vida. Coloca a tua reputação no prisma de Deus. Veja como está. Veja se você passa. É uma questão de eternidade. É de decidir hoje onde você vai passar a tua eternidade. Não é viver no plano humano. No plano humano eu tenho, eu posso, eu consigo, eu tenho, eu compro, eu tenho poder aquisitivo, eu tenho isso, tenho aquilo. A nossa igreja na Suíça trabalha muito com missões. E tem uma missão que se chama AVC. É uma missão que trabalha na Coreia do Norte, trabalha no norte do Iraque. E recentemente nós recebemos a visita de um pastor de Kobane. Kobane é uma cidade no norte do Iraque, onde essa milícia islamita que anda decapitando as pessoas atua. E recentemente os Estados Unidos bombardeou a cidade de Kobane. Não tem nada. O que tem na cidade são só as tendas brancas que a ONU coloca. Lá dentro tem uma igreja que você não acredita. Uma igreja maravilhosa. Às vezes a gente tem que morar num lugar assim. Ou senão, como disse um dos pastores da Síria, ele disse assim, Natália, a rua Damasco na Síria é uma rua lavada de sangue. Nós não temos isso. Como está a sua vida com Deus? Você quer ser sarado? Hoje Deus dá a oportunidade de você de cura. Se você é cego, aleijado, paralítico, Deus quer curar você. Jesus quer curar você. Jesus quer curar você psicologicamente. Talvez não tenha ninguém doente aqui, aleijado, fisicamente aleijado, ou paralítico fisicamente, ou cego fisicamente. Mas você está cego espiritual, você está aleijado na fé, estagnado, você está paralítico, você está emocionalmente doente, desequilibrado. E Deus quer entrar, o Espírito de Deus quer entrar lá dentro, fazer uma limpeza, fazer uma lavagem, colocar você de pé, trazer você firme, forte diante de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. E Deus quer que você cresça em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu vou orar por você nesse momento. Mas eu quero que você assuma a responsabilidade pela tua oração. Feche os teus olhos. Veja como você está. Como você está na questão da cegueira espiritual. Se você está aleijado, como estão as suas emoções? Como está você? Será que você está à beira da opressão, da depressão, desanimado, desorientado, emocionalmente desorientado ou desorientada? Procurando um estado, uma zona de perfeição, um lugar de bem-estar para você. Essa perfeição, esse bem-estar, esse conforto que você procura, só está em Jesus. Se você tiver cometido pecados, coisas que venham ao seu pensamento agora, nós temos um Deus perdoador. Um Deus que perdoa pecado. Um Deus que quer ver o nosso bem-estar. Nosso Deus, Ele quer que a gente se apresente dEle com um rosto alegre, feliz. De quem serve a Deus, de quem tem o Filho de Deus habitando dentro de si, de quem tem o reino de Deus dentro de si. Nós temos que, as pessoas têm que olhar para você e ver que dentro de você tem algo novo, diferente. E quando você abrir a boca, você tem alguma coisa nova para dar.
uma palavra de alegria, de conforto, de consolação a quem chega perto de você. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, pela atualização da Tua palavra para os nossos dias de hoje. Se tiver alguém aqui nesta noite, Senhor, cego, aleijado, paralítico, Senhor, ó Deus, levanta nesse momento, visita, Senhor, nesse momento. Perdoa os pecados, Senhor Jesus, dessa pessoa. Sara a pessoa, sara, Senhor. Sara o espírito, sara a alma, sara o físico, Senhor. Sara a família, ó Deus. De maneira geral, sara, Senhor, a nossa terra, ó Deus. Para que possamos dar frutos, Senhor, que saltem para a eternidade. Ó Deus, fica conosco. Fica, Senhor, fica, Jesus. Fica no centro da nossa vida. Recebe, Senhor, o nosso coração. Recebe-nos, Senhor, no Teu altar. Dá-nos, Senhor, capacidade para andar, para tomar decisões sadias diante de Ti. Para que o Teu nome seja glorificado em todas as áreas da nossa vida. Em o nome de Jesus. 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 Aleluia, louvado seja o Teu nome, glorificado seja a Ti, ó Deus, para sempre seja o Teu nome exaltado, amém e amém, Senhor, glória a Deus, amém. Obrigado. Nós vamos apresentar o menino Enzo e a menina Lívia. Sejam trazidos aqui para nós apresentarmos. Glória a Deus. Glória a Deus. A igreja estende as mãos. Jesus, abençoa este menino, o Enzo. Cuida dele. Abençoa o futuro dele. O corpinho dele. Que nenhum mal aconteça. Que ele tenha uma criação abençoada. E os pais tenham a grande vontade de ensiná-los no caminho do Senhor. Abençoa, meu Deus, a Lívia. Nós apresentamos a Ti. Que ela seja uma bênção para os pais. E os pais sejam uma bênção para ela. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, querida. Cuida bem. Que bom. Então nós vamos terminar, porque temos a devocional, acho que nem dá de ter a devocional. Dá? Então nós vamos levantar as mãos, pedir a Deus a bênção. Jesus abençoa a devocional da mocidade. Embora muitos estão no acampamento, mas nós queremos que Tu venhas cobrir com a Tua graça e a Tua misericórdia. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. A reunião de senhoras amanhã será na Catedral da Graça, de mulheres e de homens.